A paz, queridos irmãos, e a graça do Senhor Jesus para todos. Pastor e professor Gilmar Sata, Henrique, Heller, Kaiser, falando aqui de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Berechit. Estamos aqui desde 1992, já passaram por aqui mais de 2.000 alunos, mas mais ou menos uns 500 a 600, 700 se formaram. Muitos dos pastores dessa região aqui da Zona da Mata Mineira, leste de Minas, Sul Capixaba, estudaram aqui. Nós somos uma das primeiras instituições de ensino teológico aqui da região. Hoje tem muitas outras por aí, mas quase todas saíram daqui, de pessoas que estudaram aqui conosco. Nós estamos estudando esse tempo todo, mais quase 30 anos, e nada sabemos. Estamos apenas iniciando, pouco sabemos ainda. E nós queremos continuar estudando para aprender mais, sempre mais, de maneira que possamos alcançar, né, a eternidade, né, no arrebatamento, sermos trasladados com o Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso Centro de Cultura Bíblica Berechit, que tem vários cursos, e entre esses cursos, o curso inicial, que é o básico de teologia. Esse curso básico de teologia tem 36 matérias. E dessas 36 matérias, nós estamos estudando aqui, gravando essas matérias todas disponíveis, colocando disponíveis no YouTube, no nosso canal aí. Se você quiser fazer o curso regularmente para certificação, inscreva-se aí e mande para nós aqui um comunicado pelo Zap. Se quer apenas estudar a Palavra de Deus, aproveite. Nós estamos então estudando o livro número 2. O livro número 2 é o bloco 2, tem 6 matérias. Já acabamos o número 1, já acabamos o 6, estamos no 2. Estamos estudando a matéria chamada Antropologia Bíblica, é a visão da Bíblia sobre o homem. Tem antropologia cultural, que estuda cultura, antropologia filosófica, etc. Até agora já fizemos várias aulas. A primeira falou da introdução geral, significando, mostrando os conceitos, distinções, etc. A segunda falou sobre os vocábulos usados, né? Homem, mulher, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Depois falamos sobre os componentes do ser humano, que seria corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, esses componentes. Depois falamos sobre a tricotomia, tricotomos, 3 tomos, pedaços, 3 cortes, 3 pedaços, mostrando que nós somos tricotômicos e mostrando as bases bíblicas disso. Os gregos eram dicotômicos. Depois estudamos a origem da alma. Tem aquelas teorias, né? Pré-existência, o traducionismo, a teoria que quando gera o novo ser, a alma já está ali. Apresentamos isso aí. Depois falamos da distinção exatamente entre espírito, alma e corpo. O espírito é a energia que vai ligar aqui, a lâmpada física é o corpo e a luz que advém da energia no corpo físico é a alma, né? Na aula passada falamos sobre a imagem e semelhança de Deus. O que seria isso? Tselem e Demut. É a mesma coisa? Mostramos então os fundamentos e apresentamos esses detalhes da imagem e semelhança. Falando que a imagem, tem várias imagens, né? A imagem anterior integral, a imagem deteriorada, deturpada depois do pecado, a imagem renovada em Cristo e a imagem restaurada novamente, primeira, na glorificação. Hoje queremos apresentar para os irmãos o encerramento dessa matéria com o que foi que perdemos após a queda, né? 1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 3 coisas importantes a definir aqui. Corpo, parte externa do homem. Com ela nós nos relacionamos com os demais. Alma, o que dá vida ao corpo, mediante o espírito, que é responsável pelas manifestações do homem. Sua forma de expressão, ou seja, aquilo que dá corpo, volume a nossas intenções. Definindo o ser chamado homem, vemos que ele podia manifestar de 2 maneiras, com liberdade. A primeira a favor de Deus ou contra Deus. O livre-arbítrio foi dado ao homem e ele usou o livre-arbítrio para pecar. Então, perdemos a conexão, porque a energia não chegou mais aqui e aí se tornou o homem natural. O homem natural, quem manda nele é a alma. Ele é um homem psicológico, né? Psíquico. Ele é dominado pela alma. Quando Cristo vem, ele restaura o homem à posição original, por isso que é chamado de novo Adão. Aí o homem volta a ser o espírito mandando na alma que coordena o corpo. Então, o espírito, vamos às consequências então disso, né? Como tudo na vida atrai consequência, perguntamos, o que foi que aconteceu? A Eva comeu e deu a Adão. Aí a palavra Deus dizia em Gênesis 2,17, no dia que dela comer, certamente morrerás. Então Adão morreu de 2 jeitos. Primeiro morreu perdendo a conexão, a parte espiritual morreu.
por isso ficaram mais de 200 e tantos anos sem convocar a Deus, só nos dias de Enos, que era neto de Adão, é que começaram a voltar a invocar o nome de Deus, passaram mais de 235 anos sem invocar, e também a Bíblia não mentiu, que um dia para Deus são como 1000 anos. Como Adão não viveu 1000 anos, viveu 930, faltou exatamente 70. E aí Moisés diz lá, né, o dia do homem são 70, quando chega muito é 80, e o mais é cansaço e enfado. Então 930 de Adão com 70 dá 1000. Então o homem, Deus não mentiu aqui, no dia em que deram a comer, certamente morreu. Adão morreu dentro do primeiro dia celestial. Cada dia no céu tem 1000 anos. Então ele morreu no primeiro dia, não viveu 1000 anos. Mas também no sentido de morrer, porque perdeu a conexão com o Espírito, perdeu energia, né? Não chegou energia no Adão, então não tinha mais luz nem brilho. Então, que consequência aconteceu? Primeiro, o corpo. O corpo perdeu a longevidade. O homem não ia morrer. Não foi feito para morrer. Ele era para viver até hoje. Deus não criou o homem para morrer. Mas alterou o aspecto dele, vem cansado, sem fadiga, doença, ficou vulnerável, ficou restrito, o máximo que vive. Lá depois tem conta a seguinte fala de Deus: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, o seu dia serão 120. Moisés deu 120, não é isso? Moisés deu 120 anos, José 110, Jacó 130, 147, Isaac 180, Abraão 175, Sarai 127. Então, meus queridos, o corpo humano sofreu essas consequências. Ele passou a morrer. Ele não era mortal, ele era imortal. A alma continuou produzindo vida para o corpo, até sua morte, né? O espírito, aí sim vai ter uma consequência terrível para o espírito do homem. Ele não possuía mais comunhão com Deus. Veja bem, antes da queda, o homem é formado por espírito, alma e corpo. Essas partes eram balanceadas nessa sequência aí, espírito, alma e corpo. Agora, havia nele uma parte de acesso livre para Deus. Estava e vivia na frequência de Deus, então ele era conectado com Deus. Tanto é que toda viração do dia, Deus aparecia no jardim para visitá-lo. Né? Então você me pergunta, o que foi que mudou? É um processo. Vamos ver o que mudou então. João 3,3 diz, necessário vos é nascer de novo. Isso é um processo, não é isso? Nascer de novo é um processo. Até fala lá no original, nascer do alto, né? Quando aquela questão do Nicodemos. Agora, se precisamos nascer de novo, é porque um dia morremos, não é isso? Agora, que tipo de morte foi esta? O homem foi criado, como já afirmamos, sem restrição, perfeito, não havia limitação, não tinha morte, não tinha dor, não tinha tristeza. A própria Eva não dava a luz a menino, deu a luz a um monte de meninas, sem dor nenhuma. Mas quando veio Caim, já passou a sofrer, teve dor, que é resultado depois da queda. O homem possuía vida plena, abundante, sem fronteiras, né? No dia em que deram a comer, ele certamente morrerá. Depois morreu mesmo. Eles comeram, passaram a ser restritos, mas continuaram a existir. Mas morreu no sentido espiritual, né? Então, a alteração significativa aconteceu com a comunhão com o seu Criador. O Espírito é a Deus, o Espírito volta a Deus que eu deu. O pau volta à terra que era, e o Espírito é a Deus que eu deu. O Espírito de Deus soprou, ele se tornou alma vivente. Então, a alteração mais importante é na morte, citada por Deus em Gênesis 2,17. Estava em perder a comunhão com o seu Criador, pois estar longe de Deus é estar perto da morte. Isso foi o que aconteceu com o seu espírito, pois o espírito do homem é a única porta, via de acesso ao mundo exterior, o mundo de Deus. O que me conecta aqui com as coisas de Deus, quando eu digo que tem uma revelação, é o meu espírito conectado com Deus. Se eu tenho o olho fechado e tenho a visão, se eu falo em outras línguas, se eu tenho algum dom da pneumática, de Coríntios 12, é a conexão minha do espírito. Eu sou aqui, eu tenho o espírito de mar, o espírito maligno tentando entrar aqui, pode trazer até mais 7, e o espírito de Deus está aqui. Né? Então, essa influência nós temos. Então, Deus é espírito, e importa que os que eu adoro em espírito e em verdade. Né? Então, outro fato cientificamente, morte é o termo da comunicação com o ambiente. Morte espiritual é o termo da comunicação com Deus. Então, veja bem que Paulo fala isso em Hebreus 4,12. Nós sabemos que Hebreus foi escrito por Paulo. A palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando divide a alma e o espírito, aí nós estamos tendo o quê? O corpo padece, porque nós temos o homem que é agora sujeito a psique, não é mais o homem espiritual. O homem espiritual, a alma está conectada, linkada, plugada com o espírito. Então a alma coordena
O espírito coordena a alma que coordena o corpo. No homem velho, no Adão pós-queda, perde a conexão com o espírito. Aí fica a alma comandando o corpo. Quando a alma comanda o corpo, é as emoções, você faz o que quer, você anda pelo que está vendo, anda pelo que está ouvindo, você não tem um homem espiritual dentro de você. Então o que nós perdemos? O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão venceu. Jesus veio para vencer. Do primeiro herdamos o pecado, a separação, mas do segundo Adão adquirimos a vida eterna, comunhão novamente com Ele, liberdade, vitória sobre o pecado, né? Então aí quando fala de dividir alma e espírito, mostrar as duas partes. Para que ele possa manifestar de novo, tem que ter essa comunhão, voltar uma parte só. Então no Éden, antes, o espírito tinha conexão divina. Então o divino mandava no espírito. Depois do Éden, a alma tem conexão e manda no corpo. Adão expulso do jardim, e somente nos dias de Enos, filho de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. Então veja que passaram aí de Gênesis 4 até Gênesis 4, 26, 235 anos, que Adão tinha 130 quando gerou Sete, e Sete tinha 105 quando gerou Enos. E diz a palavra de Deus, e nos dias de Enos voltaram a invocar o nome do Senhor. Então esse tempo todo eles ficaram sem comunicação com Deus. Depois começaram a invocar de novo, e aí depois vão ficar sabendo de altar, né? Vai ser lá o Noé, vai edificar um altar e depois do dilúvio. Então é preciso entender isso, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e de fato ele morreu mesmo. Então nós perdemos a conexão. A alma sofreu, não, o espírito sofreu porque o corpo passou a ser corrupto, a putrefacer-se, ele degenera-se, né? A gente vai ficando velho, ficando doente, ruga e tudo, doenças e tal. E o espírito perdeu a conexão que ligava, que fazia essa intimidade geral de Deus Pai com o homem. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.